A aula já está sendo gravada. Então, eu vou espalhar um material que não está no livro de vocês, certo? Mas espero que tenham atenção aí. Se vocês quiserem tirar print, fazer uma foto, só avisa aí para eu esperar um pouquinho para vocês conseguirem fazer, certo? Então, falando de número de oxidação ou número de Knox, né? Então, o que seria esse número de Knox? Então, vocês já viram em conteúdos passados, né, sobre ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Cada uma acontece de uma maneira diferente, né? A ligação iônica está relacionada com um átomo tem a tendência de doar elétron e outro átomo tem a tendência de receber elétron, ou seja, vai ter uma transferência de elétron na ligação iônica. Já na ligação covalente, né, os dois átomos eles têm a tendência de receber elétron, então eles vão fazer compartilhamentos. E na ligação metálica, os dois têm tendência de doar, então eles vão tipo deixar esses elétrons livres formando nuvens eletrônicas. Então, durante essas ligações químicas, né, os átomos eles adquirem cargas elétricas, né? Então, numa ligação iônica, um adquire uma carga positiva, que se torna o cátion, né? E o outro adquire uma carga negativa, que se torna o ânion. Já na ligação covalente, os dois querem receber. Então, quando recebe, é carga negativa. Então, eu vou ligar dois átomos de carga negativa. Então, o que acontece? Durante uma ligação covalente, um elemento químico que de origem ele teria carga negativa, ele passa a ter carga positiva. Então, vai ter uma alteração no valor da carga. E o NOx relativamente fala sobre isso, né? A carga momentânea daquele elemento químico durante uma ligação química. Certo? Então, quando falar de número de oxidação, você vai lembrar que é a carga que o elemento adquiriu durante a ligação química. Certo? Então, nos compostos iônicos, que são aqueles compostos que são formados por ligação iônica, o número de oxidação é igual à carga elétrica daquele íon. Exemplo aqui, ó, o óxido de magnésio. Ligação entre magnésio e oxigênio. O magnésio está localizado na família 2A, os metais alcalinos terrosos, né? Na família 2. Então, ele tem a tendência de doar dois elétrons para completar o seu octeto, né? Que a tendência dele é perder os dois elétrons da última camada para ficar com a penúltima, sendo a última com 8. Então, a carga do íon magnésio é mais 2. O oxigênio está na família dos calcogênios, que eles têm 6 elétrons na última camada. Então, a tendência dele é receber 2 para completar o octeto. Então, quando ele recebe 2, ele fica com uma carga de menos 2. Certo? Quando eu ligo o magnésio com o oxigênio, ou seja, eu vou ligar um átomo que quer doar, outro que quer receber. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma ligação iônica. Então, durante a ligação iônica, o NOx é igual ao valor da carga daquele íon. Certo? Mais 2, mais 2. Menos 2, menos 2. Certo? Então, quando se falar de ligação iônica, compostos iônicos, o NOx é o mesmo valor da carga. Então, o elemento químico ele permanece com o mesmo valor da sua carga. Já nos compostos covalentes, né? Como é que acontece uma ligação covalente? Na ligação covalente, os dois átomos eles querem receber elétrons. Certo? Então, o que é que acontece? Vão fazer compartilhamentos de elétrons e esses elétrons eles vão ficar num par eletrônico. Né? Aí, qual é a problemática da ligação covalente? Na ligação covalente, podemos fazer com átomos iguais, né? Tipo gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio fazendo compartilhamento para completar seu octeto. Ou podemos fazer com átomos diferentes. Quando fazemos com átomos diferentes, a eletronegatividade desses átomos também é diferente, né?
Ou seja, entre dois, um vai ter uma eletronegatividade maior e o outro vai ter a eletronegatividade menor. Aí, relembrando o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétron para ele, ou seja, é como se fosse a força que aquele átomo tem de puxar os elétrons para próximo dele. Então, se eu estou ligando dois átomos e um é bem mais forte do que o outro, essa questão de atrair elétron, isso quer dizer que o par eletrônico é deslocado para bem mais próximo daquele que tem a eletronegatividade maior. Então, nos compostos covalentes, né, nós vamos dizer que o NOx está relacionado com a ligação ser rompida, né, teoricamente, e a gente verificar onde se localiza esse par eletrônico. Então, que átomo está com esse par eletrônico? Certo? Dependendo disso, a gente vai ver quem é que vai atribuir carga positiva e quem é que vai atribuir carga negativa. Então, vamos ver aqui com os exemplos. Certo? Então, na ligação covalente, a carga elétrica teórica que o átomo irá adquirir se houver quebra da ligação covalente, ficando com os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Então, é como se ele fosse quebrar essa ligação e verificar onde é que vai ficar o par eletrônico. Mais próximo de quem? Do átomo da esquerda ou do átomo da direita? Exemplo aqui, ele colocou o ácido clorídrico. Então, na ligação entre o ácido clorídrico, seria mais ou menos assim, né? Tenta representar. O hidrogênio, ele só tem um elétron na última camada, então coloca aqui um elétron. E o cloro, que é um halogênio, tem 7, né? Então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para estabilizar os dois, eu vou ter que fazer um compartilhamento. Então, eu vou compartilhar esse par eletrônico aqui. Ó. Fazendo esse compartilhamento, o hidrogênio agora tem 2, ficou estável, ok. E o cloro agora tem 8, ficou estável, ok, também. Então, é assim que a gente aprende a fazer lá nas ligações químicas, né? Então, o compartilhamento entre hidrogênio e cloro. Só que, o que é que acontece? Entre hidrogênio e cloro, o cloro ele é mais eletronegativo. Né? Como se ele tivesse mais força naquela brincadeira de cabo de guerra, de puxar o par eletrônico para próximo dele. Então, ó, esse par eletrônico aqui ó, é justamente esse. Só que ele se deslocou para bem mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, se eu fizer uma quebra da ligação, é como se o hidrogênio tivesse perdido um elétron e o cloro tivesse recebido um elétron. Então, quando se perde um elétron, carga positiva, então acontece um rompimento da ligação e aí o par eletrônico ficou mais próximo do cloro. Então, é como se o hidrogênio tivesse perdido um elétron, doado um elétron, com carga positiva, e o cloro, como se ele tivesse recebido um elétron, com carga negativa. Olha aqui, ó, um momento positivo e um momento negativo. E é assim que acontece na ligação covalente. Ele vai ter que prestar atenção onde é que o par eletrônico vai estar mais próximo. Se ele estiver mais próximo do cloro, carga negativa. É como o cloro aqui, ele cria um caráter aniônico. E o hidrogênio, se ele tivesse perdido o elétron, tivesse doado, ele vai ter um caráter catiônico. Vamos ver outro exemplo? Se eu for ligar carbono com oxigênio. O carbono ele tem quantos elétrons numa camada? 4. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Vou ligar com cloro também. Não, vou colocar oxigênio, né? Que vai ficar outro exemplo.
o oxigênio. Aí o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, o que é que acontece? Vamos fazer o compartilhamento. Vou compartilhar esse aqui, ó. Vou compartilhar esse. Então, o oxigênio se estabilizou com 8 e o carbono agora tem 6. Então, eu vou utilizar outro oxigênio do lado de cá. Outro oxigênio. E também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fazer o compartilhamento também desses dois pares eletrônicos. Aí eu pergunto a vocês, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o carbono? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, se eu fizer o rompimento dessas ligações, né, o par eletrônico vai estar mais próximo do oxigênio do que do carbono. Então, seria a quebra mais ou menos aqui, ó. Então, os pares eletrônicos estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. Esse oxigênio é como se ele tivesse recebido 2 elétrons, então ele vai ficar com carga menos 2. Esse oxigênio é como se ele tivesse recebido 2 elétrons, então também vai ficar com a carga menos 2. E o carbono é como se ele tivesse doado 4 elétrons, ele vai ficar com a carga mais 4. A carga mais 4. Certo? Então, é isso que acontece na ligação covalente. Então, o NOx vai estar relacionado com esses valores de carga que os átomos vão ter durante as ligações químicas. Então, para isso, nós vamos utilizar algumas regrinhas para determinar, sem precisar ficar fazendo essa representação de Lewis para identificar o NOx. Certo? Eu gosto de falar que existem 4 regras básicas para determinar o número de NOx. Mas a literatura de vocês aí, os livros, algum material que você vê de site, ele pode destrinchar em mais regras para fazer. Então, eu gosto de analisar 4 regras, que são as seguintes. Primeira regra, quando é uma substância simples. Segunda regra, quando é um íon monoatômico. Terceira regra, quando é uma substância composta. E a quarta regra, quando é um íon composto. Certo? Mas, dependendo do livro que vocês vão estudar aí, ele vai dizer várias regrinhas. O professor vai interferir, eu aprender 4 regras, eu aprender mais? Não, que na verdade vocês vão prestar atenção agora e ver que é tudo relacionado a essas 4 regras. Então, vamos ver aqui exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos ver aqui as regrinhas. Primeira regra. O NOx de cada átomo de uma substância simples é 0. Então, essa é a primeira regrinha que eu utilizo. Quando eu digo que as substâncias simples, caso aqui é uma substância simples, toda substância simples, né, o NOx de cada elemento é igual a 0. Então, um exemplo lá, tipo o gás oxigênio, O2. Se eu for fazer a ligação entre o oxigênio com outro oxigênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio da esquerda ou o oxigênio da direita? Nenhum dos dois, né? Porque é o mesmo elemento químico, então tem a mesma eletronegatividade. Então isso quer dizer que esse par eletrônico aqui, esses 2 pares eletrônicos, né? Essas 2 ligações aqui, que a gente chama de ligação dupla, ela está exatamente no meio entre um oxigênio e outro.
Nem ela está deslocada para um lado, nem está deslocada para o outro. Certo? Então, isso quer dizer que quando eu faço o rompimento da ligação, é como se esse oxigênio nem tivesse doado nem recebido elétron, e esse aqui nem tivesse doado nem recebido elétron. Então, ele nem se tornou carga positiva, nem se tornou carga negativa. Então, ficou zero. Então, por isso que em toda substância simples, o NOx é zero. Então, aqui o oxigênio tem NOx zero, esse outro oxigênio também tem NOx zero. É? Então, exemplos aqui, ó, sempre que tiver substância simples, o NOx é zero. Vamos ver outro exemplo. Agora, segunda regra. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Então, também utilizo isso aqui como sendo a segunda regra. Então, o que é um íon monoatômico? Íon monoatômico, mono, atômico de átomo. Então, é um íon que só tem um átomo. Só um elemento químico. Exemplo, o potássio, o bário, o fluoreto. Né? Então, se tiver apenas um elemento químico de carga, o NOx vai ser igual ao valor dessa carga. Certo? Então, aqui, ó, K mais, é mais 1, né? Então, o NOx é mais 1. O Ba 2 mais, que é do bário. Então, 2 mais, então a carga 2 mais, então NOx mais 2. Certo? Então, flúor menos 1, então NOx é menos 1. Nitrogênio 3 menos, então é menos 3. Então, sempre que for um íon monoatômico, o NOx é igual à sua carga. Aí aqui eu utilizo como sendo a primeira regra, a segunda regra, aí vou lá para a terceira regra que eu considero. Essa seta aqui eu considero como sendo a terceira regra. Ele diz o seguinte: a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico molecular é sempre zero. Então, aqui eu chamo da regrinha de substância composta. Substância composta. Então, toda substância composta, a soma dos NOx dos elementos participantes deve ser zero. Seja ele uma substância composta formada por um composto iônico, ou seja, de ligação iônica, ou de ligação molecular, covalente. Então, sempre numa substância composta, o somatório de todos os NOx deve ser zero. Exemplo, NaCl. Isso aqui é um composto iônico, né? O sódio ele tende do A, o cloro tende a receber. Então, o sódio é mais 1, o cloro é menos 1. Mais 1 menos 1, zero. O HCl. O HCl é um composto o quê? Covalente. Então, se é covalente, os dois querem receber elétron, não é? Então, não era para ser os dois negativos. Olha o hidrogênio aqui positivo. Mais 1 menos 1, zero. O óxido de cálcio é um composto iônico, né? Então, mais 2 menos 2, zero. Monóxido de carbono, composto covalente. Então, mais 2 menos 2, zero. Então, sempre numa substância composta, o somatório de todos os NOx dos elementos deve ser zero. Então, essa para mim é a terceira regra. Então, vamos ver lá. Aqui. E a quarta regra para mim é essa oitava. Quando ele diz, ó, num íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Então, se na substância composta o somatório de todos os elementos teria que dar zero, né, porque a substância composta ela é neutra, então tem que ser zero. Já no íon composto, ou seja, é aquele íon que tem mais de um elemento químico, né, e apresenta carga. Então, o somatório de todos os NOx deve ser igual a essa carga dele. Certo? Então, existem essas 4 regrinhas básicas para determinar o número de NOx. Alguém poderia perguntar, professor, e as outras 4 aí? No caso, chegou até 8. O professor só falou de 4. Vamos voltar lá para ver. No caso, vamos ir lá para a terceira. Terceira regra, ele fala sobre
os elementos que apresentam NOx fixos. Então, esses elementos que apresentam NOx fixos, já não precisa determinar, porque, como nós estamos dizendo, é fixo. Mas, na regrinha lá da substância composta e na regrinha do íon composto, é necessário que vocês determinem o NOx dos elementos que não estão nessa tabela. Ou seja, aqueles que não têm NOx fixos, os que têm NOx variados. Então, nós vamos utilizar esses elementos com NOx fixos como NOx de referência para que a gente consiga determinar os NOx desconhecidos. Certo? Então, essa tabelinha aqui a gente vai ter que ter em mente quando vou começar a determinar esses números de NOx. Então, os metais alcalinos, que é a primeira coluna, que é a família 1A, né? Todos eles têm NOx mais 1. Tanto o lítio como o sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, eles têm NOx mais 1. Certo? Já os metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, ou seja, a segunda coluna da tabela periódica, todos eles vão ter NOx mais 2. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles NOx mais 2. O zinco vai ter NOx mais 2. A prata, NOx mais 1. E o alumínio, NOx mais 3. Então, esses elementos citados aqui nessa tabela, nós vamos utilizar para determinar os NOx desconhecidos. Tipo, um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse composto, ZnSO4. Certo? Então, o zinco sempre tem o NOx mais 2. O oxigênio, nós vamos ver mais para frente, que tem o NOx menos 2. E eu sei que aqui é uma substância composta, então o somatório tem que ser 0. Então, eu atribuo X para o valor do NOx do S, que é o enxofre, e pela equação do primeiro grau eu consigo determinar. É assim que a gente vai fazer para determinar os NOx desconhecidos. Utilizando esses NOx aqui ó, como padrão, NOx de referência, para a gente poder determinar os desconhecidos. Certo? Então, isso aqui eu não considero como sendo uma regra. Isso aqui é uma consequência que você vai utilizar. Certo? Uma ferramenta que você vai utilizar para determinar. Essa quarta regra fala sobre o NOx do hidrogênio. Então, também é um NOx de referência. É um NOx que vamos utilizar como referência para determinar os desconhecidos. Então, sempre que aparecer hidrogênio, você vai lembrar logo de NOx mais 1. Porque na grande maioria dos casos, o NOx de hidrogênio é mais 1. Por exemplo, aqui, ó, no HBr, o hidrogênio tem NOx mais 1. No H2SO4, o hidrogênio tem NOx mais 1. No C6H12O6, também tem NOx mais 1. Agora, quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, ou seja, formando um hidreto metálico, certo? Então, hidrogênio ligado a metal. Então, da mesma forma que a gente leva em relação à eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem de receber elétron, também podemos utilizar a eletropositividade como referência. A eletropositividade, a tendência que o átomo tem de doar elétron. Certo? Então, se eu ligar um hidrogênio com um metal, vamos supor que eu liguei com um metal alcalino, a primeira coluna. Né? O hidrogênio, às vezes, fica localizado lá em cima também. A eletropositividade, ela cresce na tabela periódica da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, se eu pegar um metal alcalino, todos eles vão estar mais para baixo do que o hidrogênio. Isso quer dizer que eles são mais eletropositivos. Se ele é mais eletropositivo, ele é que tem a tendência de doar o elétron. Então, isso quer dizer que o hidrogênio vai receber. Então, se o hidrogênio recebe, ele fica com carga negativa. Então, ó, nos hidretos metálicos, o hidrogênio ele passa a ser o NOx menos 1. Nos outros demais casos, o hidrogênio tem NOx mais 1. Então, prestar atenção apenas quando aparecer aí os hidretos metálicos. Certo? Também, ó, essa quarta regra que foi colocada, para mim, é uma ferramenta que você vai utilizar. Quinta regra aqui, falando do oxigênio agora. Então, sempre que vocês observarem oxigênio, vocês vão ver que, na maioria dos casos, o NOx dele é menos 2. Então, você vai utilizar como referência menos 2.
Aqui, CO, NOx menos 2, H2O, NOx menos 2, H2O4, NOx menos 2, C6, H2O6, NOx menos 2. Certo? Então, na maioria dos casos, o oxigênio é NOx menos 2. Exceções do fluoreto de oxigênio, ou seja, quando o oxigênio se ligar com o flúor, aí você vai prestar atenção, o flúor é o mais eletronegativo de todos os elementos. Né? Então, isso quer dizer que ele tem a maior tendência de receber elétron. Então, quando eu ligar oxigênio com flúor, o par eletrônico vai ficar mais próximo de quem? Do flúor. Então, isso quer dizer que, momentaneamente, é como se o oxigênio estivesse doando elétron e não recebendo. Então, isso quer dizer que o NOx dele vai ser mais 2. Então, na maioria dos casos é menos 2. Se ligar com o flúor, o NOx do oxigênio passa a ser mais 2. E nos peróxidos, né, que é aquele óxido que tem um excesso de oxigênio, ou seja, tem oxigênios a mais, né, o NOx vai ser menos 1. Então, um exemplo aqui no peróxido, a água oxigenada, H2O2, então o oxigênio vai ter o NOx menos 1. Também uma ferramenta que a gente vai utilizar para determinar os NOx desconhecidos. Na regra 6, os halogênios. Então, os halogênios, eles sempre vão ter o NOx menos 1, né, quando forem formados por compostos binários. Se tiver 2 elementos, o halogênio sempre vai ser menos 1, porque ele vai ser o mais eletronegativo entre eles. Os halogênios não estão mais para a direita da tabela periódica, né, a penúltima coluna, penúltima família. Então, isso quer dizer que ele é mais eletronegativo do que qualquer outra família. Então, em compostos binários, sempre o halogênio ele vai ser o mais eletronegativo, ou seja, ele vai receber o elétron, teoricamente. Então, por isso que ele vai ter o NOx menos 1. Certo? Então, a regra 3 até a regra 6, né, está relacionado a ferramentas que a gente vai utilizar para determinar os NOx desconhecidos. Certo? Então, a 7 e a 8 já tinha visto, é como se fosse a terceira e a quarta. Certo? Então, exemplo aqui, vamos ver o primeiro exemplo. Determinação do NOx do fósforo, né, no H3PO4, esse ácido aí. Quem eu tenho de referência? O hidrogênio é NOx mais 1 e o oxigênio é NOx menos 2. Não é isso? Então, ó, você faz dessa seguinte maneira. Eu tenho o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Só que eu tenho aqui, ó, 4. Eu tenho aqui, ó, 4 oxigênios. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Eu tenho 3 hidrogênios. Então, 3 vezes mais 1, mais 3. Isso é o quê? Uma substância composta, né? 3 elementos diferentes e não tem carga. Isso quer dizer que esse somatório aqui tem que ser quanto? 0. Então, eu tenho aqui, ó, mais 3 menos 8. Qual o valor que eu tenho que colocar aqui no meio para que essa equação aqui dê 0? Tem que ser mais 5, né? Então, aqui, ó, o x tem que ser quanto? Tem que ser mais 5. Isso quer dizer que o NOx do fósforo vai ser, ó, mais 5. Então, aqui ele fez da seguinte maneira. 3 vezes mais 1, ó, 3 vezes mais 1, mais o valor do fósforo, eu não sei, que é x, mais 4 vezes menos 2. Então, tem que ser igual a 0. Então, resolvendo a equação no primeiro grau, x tem que ser igual a 5. Então, está vendo que aquelas regrinhas da 3 até a 6 é uma ferramenta que você vai utilizar para determinar o NOx. Mas as regras que você utiliza são 4. Substância simples, NOx 0. Em um monoatômico, o NOx é igual a carga. Substância composta, o somatório tem que ser 0. Em um composto, o somatório tem que ser igual a carga. Eu vou apagar aqui. Outro exemplo. Determinar o NOx do cromo. Eu tenho K2, CR2 e O7.
Quem é que tem de referência aí? Potássio, metal alcalino. Sempre o NOx dele é o quê? Mais 1, né? Oxigênio, NOx menos 2. Então, já sei que aqui é mais 1. E aqui é menos 2. Eu tenho 2 potássios. Então, 2 vezes mais 1, mais 2. Eu tenho 7 oxigênios. Então, 7 vezes menos 2, menos 14. Tudo isso aqui tem que ser quanto? 0, né? Então, aqui, ó, mais x, né? Então, montando a equação, a gente vai ter, ó, 2 vezes mais 1. Então, 2 vezes mais 1 dá mais 2. 2 vezes 7 vezes menos 2 dá menos 14. Né? E aqui é o x, ó. Eu tenho 2 cromos. Então, quer dizer que é 2 vezes o x. Então, resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, nós vamos ter que o x vai ser mais 6, né? Então, eu tenho que colocar o NOx do cromo como sendo mais 6. Certo? Então, o Zoom aqui já está quase me expulsando. Então, na próxima aula, eu vou trazer só uma atividadezinha para fazer em relação a essa determinação do número de NOx. Certo? A gente finaliza, aí volta lá para os astros. Ok? Então, vou encerrar aqui a gravação.